tarde a todos os ouvintes. Estamos novamente abrindo a Rede Coep de Mobilização Social. Estamos no dia 5 de setembro de 2013, novamente aqui com convidados, Rui Madruga. Boa tarde, Diná. Hoje ele não é convidado. Gil Fernandes, e aí, Gil, aí na mesa de som. Pedro aqui nos bastidores, nos ajudando, Pedro Neves, nosso estagiário. E a Ana Helena Beckcamping, da Caritas, hoje vamos lá estar divulgando e falando sobre uma atividade que estaremos desenvolvendo nesse dia 7 de setembro, lá na Praça Dom Antônio Zátera, a partir das 10 horas. Então, logo a gente vai estar conversando um pouco melhor com a Ana. Mas já vamos lá, Ana. Boa tarde aí. Boa tarde, Diná. Boa tarde aos companheiros aqui. É uma alegria de novo, é um prazer vir aqui na Rádio Com, porque a gente sabe que este é um espaço em que a gente pode falar a linguagem popular, a linguagem normal das pessoas, não é? Porque nós convivemos com uma série de problemas na comunicação, e aqui eu acho que se dá a verdadeira comunicação. Então, é um prazer. Muito obrigada, Ana, pela presença. Obrigada a você aí, ouvinte, que está ligado novamente na 104.5. Lembrando que você pode ligar para o 3222-1571, participar ao vivo do nosso debate. Se tiver alguma coisa para que queira divulgar dentro dessa linha da responsabilidade social, será sempre bem-vindo. Estamos começando falando do tempo, né, Rui? Pode ser. Sim. Antes de falar do tempo, Diná, eu queria mandar um abraço lá para o Gilberto Stanieski, né, que ele faria participação a partir dessa semana com a gente, dando umas dicas, né, na questão jurídica, né, para o pessoal que tem portador de necessidades especiais. Mas ele está meio gripadão lá. Na semana que vem ele vai participar com a gente. Um abração para ele que está nos escutando. Então tá, um abraço aí, Gilberto. Ele esteve aqui a semana passada, foi muito legal, né? Legal. E já estamos contando com ele como mobilizador COEP. Com certeza. Olha, eu entrei aqui no site da Embrapa Clima Temperado, no Laboratório de Agrometeorologia, que ele atualiza minuto a minuto as condições do tempo, o que está acontecendo. São dados muito interessantes. O pessoal da rádio aqui do Contraponto de manhã já utiliza, e nós também aqui vamos utilizar esses dados aqui para informar para as pessoas, né? Que a temperatura do ar neste momento, por exemplo, é de 19 graus centígrados, né? A umidade relativa do ar é de 76%. E aí depois tem uma série de informações, né? Inclusive o pessoal aí, os estudantes, querendo fazer uma pesquisa com relação a dados estatísticos, né? De clima e tal, é só entrar aí que tem bastante informação. Aproveite, essas informações estão todas disponíveis no site da Embrapa, embrapa.br, não tem o com, embrapa.br, você tem como acessar e acompanhar aí as mudanças e de se preparar. Hoje, eu e a Ana, nós já estamos numa luta pela responsabilidade social já há alguns anos, né, Ana? Só para vocês ouvintes terem uma ideia, nos reunimos ontem à noite, hoje pela manhã, e agora estamos de novo aqui no rádio, fazendo nosso trabalho de formiguinha, porque a gente acredita que um mundo melhor realmente é possível, e a gente vai tentando fazer a nossa parte. Hoje pela manhã estivemos na reunião do Comitê de Diversidade Religiosa, que se encontra uma vez por mês na Secretaria Municipal de Justiça Social, coordenado pelo Ramacés e pela nossa secretária, a senhora Clésia Scrochemori. A Ana representando a Caritas, eu representando o COEP, preparando um seminário, porque dia 21 de setembro é o Dia Mundial pela Cultura da Paz. Então estaremos preparando um seminário para o dia 21, aqui no município de Pelotas, talvez uma ação no meio do calçadão, tá? Por uma cultura de paz. Vamos estar mais tarde falando, durante a semana, inclusive, com mais propriedade sobre essa atividade. E hoje, exclusivamente, falando da atividade que a Caritas e o grupo, o Comitê da Semana Social Brasileira, que tem uma equipe coordenadora da Semana Social Brasileira aqui de Pelotas, preparando esse Grito dos Excluídos. Como é que se dá, Ana, então, essa atividade agora no sábado?
E como é que as pessoas podem fazer para estar participando? Então, antes de tudo, eu queria assim, pedir licença para mandar um abraço aos companheiros do CEPERS, sindicato, né, que foi sempre o meu espaço de formação política e que hoje estão assim nesse entreveiro de novo, né, com o governo do estado em função do pagamento do piso, né, nossas dificuldades salariais, que há tantos anos nós vivemos nessa batalha, praticamente uma batalha cotidiana, assim, para uma melhor remuneração. Então, quero enviar esse abraço a todos, né, que façam uma boa luta e que se obtenha dessa vez, né, com o governador Tarso, esses direitos, né, que há tanto tempo já aprovado, né, pelo governo federal. Então, Dina, a questão da 5ª Semana Social Brasileira. Estou aqui pela Caritas. A Caritas é um organismo internacional, é uma informação assim para as pessoas que não conhecem. Importante sempre. A Caritas é um organismo internacional, tem 164 organizações, né? É uma rede Caritas internacional. Ela, sim, é coordenada pela Igreja Católica. Mesmo assim, a coordenação da Igreja Católica não significa que esse trabalho de Caritas, portanto, caridade, seja um trabalho exclusivo de Igreja Católica. Pelo contrário, é tão aberta que ela tem, tanto porque é internacional, na verdade. Então, ela abrange, ela trabalha, ela apoia, ela está sempre organizada em favor dos excluídos, né? Então, não importa que excluído, ele é excluído, o cidadão, a cidadã excluída, é o alvo da Caritas, sim. Então, há todo um projeto de trabalho com essas pessoas, né? Inclusive apoio material, digamos, um sofá, uma cadeira, um colchão, essas coisas assim, roupas vendidas praticamente a preços simbólicos na feira, aqui em Pelotas, na feira da Caritas. Então, nós temos um trabalho assim de caridade não assistencial, não assistencialista, né? Mas um trabalho de caridade que promova, né? Que atenda e promova o ser humano. E dito isso, então, assim, a Caritas em Pelotas, nós temos agora um projeto, esse projeto já vem de algum tempo, de alguns anos, que é Semana Social Brasileira. Embora seja dito Semana Social Brasileira, ela é construída em 3 anos. A Semana Social Brasileira é construída durante 3 anos, fazendo o quê? Essa já é a 5ª. Ela faz um levantamento, um debate com a sociedade em geral, para detectar os problemas cruciais, os problemas mais complexos na sociedade. Quer dizer, aqueles problemas que dizem respeito exatamente aos excluídos. Então, a 5ª Semana Social Brasileira, que nos últimos 3 anos levantou todas as necessidades, praticamente todas as necessidades, com os diversos parceiros nesse trabalho social, acaba de fazer em Pelotas, na realidade, para Pelotas, algumas atividades. Então, a 5ª Semana na Caritas é constituída por uma comissão. Essa comissão tem as representações sociais, né, dos grupos, né. Por exemplo, o COEP, né, a Dina está aqui, o Conselho Tutelar também, nossos parceiros, a 5ª Coordenadoria Regional de Educação, a Pastoral da Juventude, entre outros. Eu até não lembro, aqui eu não tenho a relação, mas são em torno de 15, 16 parceiros, né? Então, esse grupo organizou a 5ª Semana Social Brasileira em Pelotas. Ano passado, se trabalhou com a questão da saúde, junto com a campanha da fraternidade, né? Saúde, que é a questão básica, né? A gente toda hora ouve, a gente participa, a gente discute, a gente vê. Agora a questão dos médicos, né? Do exterior, enfim. Ano passado, então, culminamos com um seminário, né? Sobre o incentivo à formação de conselhos nas comunidades, junto aos postos de saúde. Então, se fez um trabalho, assim, de algum tempo, e realizamos o seminário no Dunas, no centro...
Na Casa Brasil, Casa Brasil. Ali no Dunas, próximo da escola. Então, ali, ano passado, então, culminamos com essa tarefa assim, interessante, né? Que temos que dar continuidade agora, incentivando os espaços lá dos bairros, né? Da nossa vila, lá do nosso postinho, que tenha representação do conselho local. Isso que nós fizemos, levamos para lá 3 conselhos bem organizados e fizemos um bonito debate com relação a isso, né? Porque, de fato, a gente... É prática nossa, né? A pessoa humana tem essa condição de reclamação, de lamúria. E aí a gente se lamenta, porque a saúde, sim, tem a questão governamental, certo? E precisa, e como está fazendo hoje um governo que precisa dar conta, né? As pessoas que têm que ter saúde. Mas o que nós, lá no nosso espaço, a nossa vida, nosso cotidiano, quando temos uma dor de cabeça muito forte, o que a gente faz? Vai lá no posto e não tem médico. E aí a gente diz, mas não tem. Enfim, a gente fica com aquelas condições assim de excluídos mesmo, porque quando a gente tem uma dor e não pode ser atendida, a gente é um excluído ou uma excluída. Portanto, se faz esse tipo de incentivo para que as pessoas se organizem. Assim também eu comento ali na comunidade, a questão do lixo. Quando passa o caminhão do lixo que recolhe o lixo seco, né, ou o resíduo, não se chama lixo, né? O que é aproveitável é resíduo. As pessoas não põem essa colinha ali na frente da casa. Isto é não participação, isso é negação da cidadania, né? Eu uso aquelas garrafas, vão para o lixo, causam um desastre, né, ao meio ambiente, a gente sabe, né, isso. É assim, em todas essas relações aí, a gente como morador, como moradora, né, a gente tem responsabilidades também. É muito fácil jogar sobre o governo, sobre que são responsáveis sim, mas nós também temos um papel, né. Então, assim fizemos esse encontro. Este ano, né, a princípio, assim, tivemos uma grande motivação. Eu estou falando demais, mas depois eu dou uma paradinha, tá? Não, fica à vontade, Ana, daqui a pouco eu te pergunto. Uma grande motivação nós tivemos com o debate sobre a maioridade penal. Quer dizer, diminuição da idade para socar lá na cadeia, né? Botar lá na cadeia de 18 para 16 anos, adolescentes, crianças, praticamente crianças, né? Então nós começamos uma discussão a respeito deste tema. Tivemos o apoio do gabinete do vereador Ivan Duarte, ainda temos tendo, para uma audiência pública que faremos agora ainda em setembro, provavelmente, não temos a data em outubro, né? E o advogado Wilson Farias, que tomou posição favorável à não diminuição da maioridade penal, que está assessorando também esse trabalho. Quer dizer, juntamos um grupo bastante grande de pessoas de representações e estamos tentando furar os bloqueios que temos, né? Porque este tema ele é extremamente delicado, não é? Ele introduz um preconceito muito forte na sociedade. O jovem que está solto por aí, não é? Que se diz que não está educado, que isso, que aquilo, que está assaltando e que é uma criança e tem que socar mesmo no fundo da cadeia. Enquanto que não é, o ECA, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente não permite isso, né? Quer permitir a formação desse cidadãozinho para ser um adulto, né, contemplado, né, com as condições de emprego, moradia, saúde, né. Esse menino está sendo acusado de ser o causador, ou essa menina, né, meninas também, de muitos problemas sociais. Logo, já estão se levantando, como é esse artigo aqui que me colocado pela Dora, né? O Grupo Educação já fez um artigo muito interessante no Diário Popular, no dia 10 de agosto, e nós temos, assim, angariando pessoas e entidades favoráveis a esse debate e esta posição clara, né?
contra a aprovação da maioridade penal aos 16. Então, a gente está nessa luta também. Lembrando, Ana, que esta pauta, assim, que a Comissão da Semana Social Brasileira resolveu abraçar, pode-se dizer isso, neste ano de 2013, ela foi uma demanda, uma preocupação que a gente sentiu em reuniões com os jovens, né? Com a juventude nos pediu ajuda. Então, a gente... Por causa do ano da juventude, né? A Pastoral da Juventude está num trabalho muito bonito, né? A vinda do Papa, toda essa... contemplando, né, essas dificuldades, né, dos jovens, também se voltou para esse tema, né? Muito bem. Bom, agora então, no dia 7 de setembro, o que vai acontecer? Que horas, o local? Qual é o objetivo também desse grito dos excluídos que a gente está divulgando agora, nesse momento aqui, para os nossos ouvintes? Bom, primeiro, assim, o objetivo é colocar às claras quem é o excluído. Acho que esse é um dos temas que a gente podia até debater um pouco aqui, né, se houver o tempo, mas... Sim. Quem é excluído? Eu já sei que eu não sou. Só um adentro, posso? Sim. Não, é que o nosso outro convidado está chegando aí, mas não é o problema do trânsito agora, né? Se atrasou mesmo. O Antônio Soler. Não, né? Em função do estacionamento. Do estacionamento. E ele vai chegar daqui a pouco mais. É o outro convidado que vai falar sobre as questões ambientais aqui do nosso município. Mas tem espaço para todo mundo aqui. Não, então a gente vai divulgar, né, a questão. Os excluídos quem são, né? O grito dos excluídos, o pessoal que é mais velhinho, assim como eu, né, assim meio coroa, experiente, mais experiente, sabe que lá pelos 80, final de 80, 90 foi extraordinário. Logo depois da aprovação da Constituição, né, 88, a gente teve assim um boom, né, porque estava ali na lei. Então vamos lutar, né? Está na lei, nós queremos realmente, né? Então nós saímos para as ruas e dizíamos junto, movimentos sociais, sindicatos, organizações, enfim, íamos para o Gritos Excluídos. E o Gritos Excluídos também, organizado pela Caritas, né? A Caritas brasileira, e a junção de tudo isso eram as caminhadas no dia 7 de setembro, logo após a passada dos cavalos, eu lembro muito bem, né? Logo depois da passada dos cavalos, dos desfiles... os desfiles dos cavaleiros, nós passávamos e íamos denunciando, né? Porque nós não estávamos organizados para o desfile, nós não fazíamos parte do desfile. Então, os excluídos era assim, uma multidão que denunciava com faixas, cartazes, com gritos, com cantos, todas aquelas dificuldades que, de fato, a década de 80, né, com as lutas, nós conseguimos, assim, superar alguma coisa. Porém, essa tradição ficou. No entanto, pós-Collor, aí vindo Lula, a gente cruzou um pouco os braços e as coisas se complicaram, né? A gente viu que os nossos representantes no Congresso, os vereadores, né? Eles não estavam respondendo exatamente aquilo que a população quer. Nós estamos retomando essa discussão. Estamos retomando, reorganizando, e assim também a 5ª Semana Social Brasileira resolveu, então, junto, né, a comissão, que faria a apresentação numa banquinha, né, na Avenida Bento Gonçalves, dia 7, das 10 até as 18 horas. Nós faremos uma parada ali, numa banquinha, identificando essas lutas e colocando um panfleto dizendo por que nós queremos gritar, né? Quem são os excluídos para nós? Qual é a nossa luta, né? A luta de cidadania hoje, porque nós temos excluídos hoje, nós continuamos excluindo. Parece que fica assim um pouco fora da realidade. Não, nós convivemos com uma série de dificuldades, né? Esses meninos, por exemplo, que estão aí, assassinos, na droga, eles são excluídos. Na verdade, eles são excluídos. Enfim, há uma série de pessoas
não é? E de espaços, de preconceitos, de não aceitação, e que nós queremos colocar isso às claras, nós queremos estar ao lado deles, nós queremos caminhar com os excluídos, né? Não para eles, mas com eles. Na verdade, o que acontece? O evento, com esse título, né, o Grito dos Excluídos, na verdade tem representações, porque os excluídos ainda estão invisíveis. Quem é excluído, né, para ti aí que está ouvindo? Em alguns momentos até as pessoas podem se sentir excluídas, porque vão num posto de saúde e não tem o atendimento médico, mas na verdade é muito mais. O excluído é aquele que a gente ainda não enxerga, que ainda não tem nenhum direito, que não está ainda no cadastro da Bolsa Família, que não está recebendo nenhum apoio das políticas sociais do governo. E que não tem voz, né, Dina? Que não tem voz, principalmente, né? Ele tem o voto. O excluído tem o voto, mas ele não tem voz. Porque em algum momento ele tem uma carteira de identidade. Isso, né? ele tem uma carteira. Aí tem a carteira de identidade, ele tem uma carteira de título eleitoral. O título eleitoral é mais fácil. Por sinal, eu não gosto de falar aqui em notícia ruim, mas sou obrigado a comentar. Eu tinha comentado no começo aqui, até para os ouvintes também terem uma ideia, que a gente tem feito bastante manifestação, ou escutado as mobilizações. Isso aqui é o que estão tentando fazer, né? E estão conseguindo o poder, estão nos excluindo de saber as verdades, ou pelo menos clarear as intenções de voto. Em plena lei da transparência. Olha aqui uma notícia do Diário Popular de hoje, que fala assim, voto secreto deve ser mantido. Embora alguns senadores defendam aprovar a proposta de emenda à Constituição do voto aberto, tal como foi na noite de terça-feira na Câmara dos Deputados, a tendência no Senado, onde a proposta ainda precisa ser apreciada, é alterar o texto. O próprio presidente da Casa, senador Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, já se manifestou contra a abrangência da PEC, que permite saber como os parlamentares votaram em todos os casos. A crítica é direcionada à abertura do voto nas apreciações de vetos presidenciais e indicações de autoridades. Teme-se que isso abra brechas para perseguição e cobranças. Bobagem, né? Mas há senadores que não concordam. Para o representante do PSOL na casa, Randolfo Rodrigues, a alegação conflita com o exercício do mandato parlamentar. Estão tentando, né? Isso é um retrocesso. Mas por isso que nós temos que estar mobilizados, atentos, e atrás dessas informações e juntos fazer alguma coisa, porque não podemos deixar que as coisas sigam por esse caminho. Uhum. Nós temos a Lei 12.527, que é a lei da transparência, a lei que exige dos espaços de governo a transparência, a publicitação de tudo que se faz e do que se diz. Então, não tem cabimento os nossos deputados, né? Senadores não declarar o seu, não poder ter vergonha, né? Olha, imagina tudo que rola, né? Aí mesmo que a comunidade tem que se dar conta, né? Se dá conta. Isso, a gente tem que estar atento ao que está acontecendo. Assim como nós estávamos falando dos excluídos, esses debates, né, que a própria Caritas, que está em contato com esse público, promove, isso é muito importante a gente participar dentro do possível, dentro até na sua comunidade, que a gente sempre fala aqui, né? Não precisa fazer grandes coisas, né? Às vezes até a gente não tem nem preparo para participar em conjunto com um público diverso da nossa realidade, mas a gente pode fazer muitas coisas, né? Dentro das nossas possibilidades, dentro das nossas condições, e se inteirar do que está acontecendo, porque a gente começa a criticar, às vezes, em cima de uma informação que chega muito rápido da mídia, mas a gente não tem a noção exata, mais profunda daquilo, né? Eu sou contra, eu sou a favor. Não, para um pouquinho, vamos discutir. Tenta, né, as informações de outros lados, de pessoas que convivem com esse público, com essa realidade, para a gente ter uma opinião mais concreta, né? E mais responsável. É a questão, assim, um pouco de ter, só um parênteses, né? Acesso, isso também, o acesso a uma TV a cabo, por exemplo, a gente consegue ver o outro lado da notícia. Alguns outros canais, eles favorecem a boa comunicação. Por exemplo, até vou dar um exemplo aqui, a TV Brasil, eu vejo o noticiário na TV Brasil, e é um noticiário ético,
correto, né? Percebe-se, né, na entrevista a diferença, né? Então, até nisso nós às vezes somos alijados da boa comunicação. Até por isso tem que haver a questão da mídia, né? A renovação de direitos, né? Da comunicação. Isso também é um outro debate. O problema é que quando entra nessas questões é a questão da grana, do dinheiro, né? A compra. Nós temos vários comunicadores aí que fazem parte hoje da Rede Globo, por exemplo, que faziam parte da TV Cultura, né? E foram sacados, né? E transformados né? Uns bonecos, né? Na realidade eles faziam uns programas muito interessantes, né? Na Bandeirantes, eu posso citar aqui tranquilamente o Faustão, por exemplo, quando ele lançou o Perdidos na Noite, vocês lembram? Tu lembra? Qual era o principal foco do programa dele? Ele pegava a programação que estava acontecendo da Globo no exato momento e criticava. Olha lá, o cara passando de novo, o Rambo passando... Era o papel dele. E ele trazia naquele programa, inclusive, lançou muitas bandas que se tornaram famosas. Depois, não lembro de algumas. Você lembra de alguma, Gil? Que foi lançado pelo Faustão no Perdidos da Noite. Interessante. A partir... aquele outro que faz Altas Horas. Sim, o Serginho Groisman. Faz um programa bem interessante, mas perto do que ele fazia na TV Cultura, é ridículo, né? Então a gente... E aí por aí vai, né? Se rendem ao poder econômico, não adianta, né? Claro. Eles pagam mais e... Aí só que tu tem que fazer do jeito deles, aí complica. Então acho que chegamos a um ponto interessante. Não podemos esquecer de fazer todas essas análises da crítica, da questão do pessoal, toda a redução da idade. Existe toda uma força intelectual, inclusive, a favor do capital, né, que favorece tudo isso. Então, quando nós analisamos, não podemos esquecer que estamos num sistema extremamente complexo de capitalismo ferrenho, né? Então, aí, eu acho que a nossa base de discussão é por aí. Isso. A transformação social vem por aí. Eu acho que o mais importante, eu sempre insisto nesse discurso, que é o que a gente tem acompanhado, principalmente desde que eu comecei a trabalhar com a Diná na parte da responsabilidade social da Embrapa, onde a gente se aproxima bastante desses públicos, né? E onde a gente teve essa oportunidade, inclusive, desse espaço aqui para poder entender e conversar e saber mais, é fazer dentro do seu limite uma coisa bem feitinha, né? A gente sempre pensa em grandes projetos, em coisas, né? Antigamente o cara dizia, o que tu quer ser quando crescer? Eu quero ser gerente do Banco do Brasil. Ele não quer ser caixa, ele quer ser gerente direto, né? E hoje parece que está mais ainda isso, né? A mídia nos passa imagens e informações utópicas, às vezes, para a nossa realidade. Isso. E a gente passa a desejar aquilo que não vai alcançar, né? E quando tu fala em coisas simples, eu lembrei de um provérbio africano que eu aprendi em 2009. Eu aprendi esse provérbio. Né? Em pequenos lugares, pequenas pessoas no sentido assim do espaço onde vive, né? Em pequenos espaços, pequenas pessoas em pequenos espaços conseguem transformar o mundo, né? Então, diz mais um pouquinho, agora não estou bem lembrada como mas as pequenas ações, né, as nossas pequenas ações de transformação nos pequenos espaços são capazes de transformar o mundo. A partir daí, me veio assim mais coragem. Por quê? Porque a gente faz algumas coisas e já quer o imediato, já quer coisas grandes, né? Como tu dizias. Não é assim. A gente faz aos poucos nos pequenos lugares e acaba assim transformando, tendo firmeza, né? No que se quer. Acredita nisso, a gente está aqui. Isso mesmo. Olha aí, pessoal, que horas são? 14 horas e 2 minutos, Rádio Com 104.5, né, Diná? Nós temos que ir para o intervalinho cultural e retornamos daqui a pouquinho.
Retornamos então com a Rede Coep de mobilização, 14 horas e 6 minutos, já contando com a presença de Antônio Soler aqui no nosso programa. Boa tarde, Antônio, tudo bem? Boa tarde, companheiros de mesa, companheiras e rádio ouvintes. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Beleza, vamos às considerações finais da nossa outra convidada, a Ana, da Caritas, que teve é uma parceira já de bastante tempo do nosso programa, do COEP, esse trabalho muito legal que eles fazem, né? De caridade realmente, que o próprio nome já explica. As considerações finais tuas. Dizendo a caridade não assistencial, né? Exatamente. É importante. Então, lembrando que no dia 7, então, o pessoal que vai dar uma chegada ali na praça, chegue na banquinha ali da 5ª Semana Social Brasileira, Grito dos Excluídos, estaremos ali para conversar, para bater um papo, tomar um chimarrão, né? E passar umas informações sobre esse trabalho junto aos excluídos, né? E então, agradecendo esse espaço, que ele é muito importante. Eu sei que há muitas pessoas que ouvem, né? Há muita audiência, e que a gente possa voltar, sim. A gente retorna, né? Agradecendo novamente. Obrigada. Boa tarde a todos. Beleza, então. Ok, Ana, obrigada também. Estamos sempre à disposição, tá? Da Caritas, de todos os outros movimentos que eu sei que você participa. Esse espaço é nosso, tá? Um abraço a todas as colegas e também da Caritas que estão nos ouvindo aí. Dinay, vou passar aqui. Beleza, obrigado. Eu vou passando aqui a palavra para o Pedro Neves, que ele vai nos ajudar a conduzir esse bate-papo aí, que é um assunto que ele gosta muito. Acho que foi ele que entrou em contato contigo, né, Antônio? Então tá. Então, contigo, Pedrão. Você quer sentar ali no outro lado? Tô bem do lado do Gil, do meu amigo aqui. Tudo bem, Antônio? Tudo boa bom, tarde. Pedro? Boa tarde. E só justificar de novo a chegada nesse horário, né? Como eu havia te dito, eu teria um pequeno problema aí nesse horário de pós de almoço aí, mas fiz o possível para chegar o mais rápido. Não, tudo bem. Estamos aqui na Rádio Com 104.5 FM. Lembrando, quem quiser ligar para participar conosco pode fazer pelo 3222-1571. O seguinte, a versão preliminar do Plano Ambiental de Pelotas foi apresentada agora essa semana ao COMPAN, Conselho Municipal de Proteção Ambiental, tá certo? Certíssimo. Gostaria que tu falasse, primeiramente, Pelotas já possui um plano ambiental. E por que a necessidade de se fazer um novo plano? Por favor. Na verdade, Pelotas já possui um plano ambiental, né? Que é uma exigência para que os municípios possam realizar o licenciamento ambiental. Eles precisam ter atender algumas exigências previstas numa resolução do Conselho Estadual de Meio Ambiente, que seguiu uma resolução, por sua vez, do Conselho Nacional de Meio Ambiente. Então, uma das exigências é ter Conselho Ambiental Deliberativo, que é o COMPAN, né? Outra é ter Fundo Municipal de Meio Ambiente, que nós temos também, e outra, entre outras, né, é ter um plano ambiental municipal, né, justamente para que o licenciamento ambiental e as políticas ambientais do município possam ter um guia, né, possam ter uma base para que as ações, os programas, os projetos estejam em concordância com aquele plano, né? E por que o licenciamento exige isso? Porque o ato de licenciar é um ato extremamente importante sob o ponto de vista da política ambiental, e ele é obrigatório para toda e qualquer atividade, com exceções previstas na lei. Atividades e obras, né? Obras, é isso que você saber. O que é o licenciamento? Quem que pede esse tipo de licenciamento? A princípio, toda e qualquer atividade deve ser licenciada. Toda e qualquer obra, toda e qualquer atividade. Como eu falei, existem raras exceções, né, previstas na lei, que são aquelas obras, aquelas atividades que têm um impacto ambiental inexistente, né? Considerado inexistente, porque na verdade tudo tem impacto ambiental. Né? Existe algum tipo de obra que não tem nenhum impacto ambiental? Na verdade, tudo que se faz tem impacto ambiental, né? Nós mesmos, quando respiramos, estamos provocando um impacto ambiental natural, mas é um impacto ambiental. Então, para a legislação ambiental, em alguns casos,
é possível dispensar do licenciamento, mas eles são casos muito, muito específicos e são previstos em lei, né? Não são casos inventados pelo administrador público, né? São casos previstos pelo legislador no momento de fazer a lei. E por que o novo plano? Por que está se fazendo novo? Bom, eu não sei se nós, né, como organização não governamental, que somos conselheiros do Compan, na verdade, né, não somos gestores públicos, né? Talvez uma resposta mais adequada poderia ser dada pelo secretário municipal, né, pelo NEIF, e pela gestão atual municipal, no sentido de justificar melhor, profundamente, com mais elementos, um novo plano. Mas pelo que nós pudemos avaliar em conversa que nós tivemos, né, no Conselho Municipal de Proteção Ambiental, que é o espaço onde nós acompanhamos esse debate, a ideia era trazer uma proposta de nova gestão ambiental, né, baseada em ações que tivessem uma responsabilidade maior com a proteção ambiental, sem se descuidar de outras áreas importantes, né, que a administração pública deve gerenciar, né? E por isso, então, essa ideia de um novo plano ambiental. Sim. E gostaria que tu trouxesse pra gente, tu tá tendo acesso a esse plano, que novidades ele traz, que deficiências tinham no anterior que agora estão sendo supridas, quais são os trabalhos que estão sendo feitos? Olha, é importante essa pergunta, também é muito difícil de respondê-la, porque eu acho que algumas críticas nós podemos fazer a esse plano, evidentemente, e alguns elogios também, né? Como toda obra humana, ela é passível de críticas e de elogios, né? Não existe perfeição humana, né? Nós somos falhos e falhamos. E não é diferente com relação ao plano ambiental, né? E uma das críticas que a gente pode fazer é justamente essa, né? Não houve um estudo comparatório, né, do plano passado com o plano atual. Não foi feito esse trabalho, né? Não foi feita uma avaliação de onde nós estamos, né, e aonde vamos chegar com o novo plano. Então, acho que isso seria importante ainda de ser realizado, né? Porque o plano ambiental passado também tinha várias falhas, né? Eu acho que um aspecto importante desse novo plano, que nós evoluímos com relação ao plano ambiental passado, é justamente a questão das unidades de conservação. O que são unidades de conservação? São espaços territoriais que são protegidos por lei. A partir de uma lei específica, eles recebem uma proteção especial, né? Nós temos vários tipos de unidade de conservação na legislação ambiental brasileira, divididas em duas grandes categorias: as de uso direto e as de uso indireto. As de uso direto são aquelas onde se permite algum tipo de exploração, algum tipo de atividade, como reserva extrativista, florestas nacionais onde são exploradas a madeira, né? Reservas de desenvolvimento sustentável. Essas são aquelas de uso direto, onde se pode realizar atividade, inclusive atividade econômica, né? E de uso indireto são aquelas onde não é possível realizar atividade, ou quase nenhuma atividade, muito menos com fins econômicos, né? Que são casos das estações ecológicas, como Taim, das reservas biológicas, dos parques nacionais, como o Parque Nacional da Lagoa do Peixe, né? Então, eu acho que o avanço que nós temos, entre outros que nós podemos destacar desse plano, é uma proposta um pouco mais direcionada para as unidades de conservação, que foi uma ideia, uma previsão do plano passado de criar um sistema municipal de unidades de conservação. Nós não chegamos a criar esse sistema. E o plano atual, então, ele traz, digamos assim, um novo fôlego para as unidades de conservação.
Sim, eu tenho aqui listadas dizendo que a versão preliminar do plano identificou 11 áreas como relevantes para conservação. Não sei se são essas mesmas que você está referindo. Várias no canal São Gonçalo, Matas do Totó e do Barro Duro, Ilhas da Feitoria, Margens da Lagoa do Fragata, Bacia do Arroio Santa Bárbara, Três Cerros, Parque Farroupilha, Lajeado do Arroio Pelotas, e corredores ecológicos dos arroios Pelotas, Turuçu e Corrientes. São essas áreas, assim? Sim, na verdade, muitas dessas áreas já foram objeto de estudos, né, e até de reivindicação do movimento ambiental, né, como o CEA, como nós do CEA, para que fossem transformadas em unidades de conservação, né? Não só da sociedade civil como o CEA, mas também organismos públicos também já levantaram estudos nesse sentido, como o próprio Ministério do Meio Ambiente, como o programa Mar de Dentro, que era um programa de gestão da Laguna dos Patos do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, né? Também da Lagoa Mirim, né? Então a gente já tem alguns estudos nessas áreas, sobre essas áreas, fora os estudos das universidades também, que são muito importantes, né? Então, na verdade, o plano, o que ele fez? Ele acabou recolhendo, então, toda esse acúmulo de informações científicas e também considerou, em parte, um pouco essa reivindicação da sociedade, especialmente das ONGs, né? E no sentido de dar um olhar, ter uma preocupação, e mais que isso, criar unidades de conservação nesses espaços, que são espaços, sob o ponto de vista ecológico, extremamente importantes, e muitos deles estão já com risco, né, já com pressão de alguma atividade, de alguma obra, e que já coloca em risco as suas características naturais, né, e as suas funções ecológicas, como, por exemplo, o banhado, os nossos banhados, né, em especial aqui à margem do São Gonçalo e o próprio banhado do Pontal da Barra, que sempre é um tema muito polêmico, né? Acho que a Edna tem uma questão. Assim que a gente começou já questionando, Antônio, e eu não peguei assim, qual é o seu perfil? Você é conselheiro, né? Trabalha, né, do Copan, mas qual é a tua especialidade? Tu é da área ambiental? Eu sou, na verdade, eu trabalho na militância e na profissão com direito ambiental. Né? Minha área é direito ambiental. Perfeito. Então, assim, mesmo que você não, pelo que você está dizendo, não utilizaram o plano ambiental antigo, né, para fazer essa nova proposta, mas claro, está todo ele linkado com as novas regras do Código Florestal. Não. Olha, eu acho que não chegou-se também a esse tipo de aprofundamento dos trabalhos, né? Até onde eu pude perceber, porque o plano ele é dividido em várias áreas, né? E tem uma área específica sobre legislação ambiental, né? Eu não percebi esse link com o novo Código Florestal. Posso fazer uma pergunta aqui, Antônio? É que com relação, a gente fala sempre em questões ambientais e eu vejo muito pouco pessoal falar em saneamento básico, sabe? Principalmente quando eu passo ali naquele canal do Pepino, por exemplo, e vejo aquilo ali, e os bem mais antigos, cara, nós pescávamos aqui, né? E a gente não vê um investimento, até porque é uma coisa que não aparece muito na questão de voto, na árvore aparece mais, praças aparece mais. Sim. Eu não sei se existe esse debate mais profundo com relação à recuperação disso. Principalmente, essa semana veio o pessoal aqui fizeram um esgoto lá no Laranjal, mas pouquíssima gente está usando, né? Estão trazendo dejetos de Rio Grande para utilizar a estação de tratamento, enfim, essas discussões assim, né? E eu me pergunto, quer dizer, se isso não é um assunto que deveria ser tratado com mais eficácia, né? E se isso está previsto nesses planos assim. Na verdade, esse é um tema também complexo, né? Como muitos da questão ambiental, né? E dificilmente a gente vai encontrar corpos hídricos no meio urbano que não estejam com esse cenário, né, de degradação e de poluição. Muito difícil a gente
encontrar corpos hídricos não poluídos, não degradados dentro do espaço urbano, né? O que não quer dizer que não haja responsabilidades e obrigações do poder público para enfrentar essa questão, né? E nem que não hajam também medidas, soluções, possibilidades técnicas e legais para enfrentar isso. Dentro do plano, existe sim uma preocupação por quem elaborou o plano, que não foi o Compan, foi uma comissão, né, criada para isso, especificamente para isso. O Compan não elaborou o plano, apesar de acompanhar, alguns dos seus membros acompanhar esse processo, não todos, mas alguns acompanharam, né? Então essa comissão fez com que existisse dentro do plano uma seção específica sobre saneamento, né, com preocupação sobre isso. Agora, isso também é uma questão que merece um pouco de crítica, porque na verdade, apesar de também ser um tema de interesse ambiental e de fundamental interesse ambiental, né, também de saúde pública, né, esse é um tema que não é a Secretaria de Qualidade Ambiental a primeira responsável a tocá-lo na forma de política municipal. Quem toca esse tema é o SANEP, né? E não a Secretaria Municipal de Qualidade Ambiental, né? Estou dizendo com isso que isso não deveria estar no plano? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que é importante estar no plano, tem que estar linkado com a política da SQA, mas é complicado no sentido de que um terceiro, um outrem vai realizar essa política, né? Que precisa estar de acordo com o que está sendo escrito no plano para realizar, porque não adianta nada nós decidirmos sobre um terceiro e esse terceiro não entender dessa forma, né? Querer seguir a sua política por outro caminho. Então, apesar de estar no plano isso e ser preocupação de nós do CEA e de várias outras instituições que participam do Compan, nesse aspecto o plano pode falhar, porque aquele que vai executar não é o elaborador, né, o principal responsável pela política ambiental, que no caso seria a SQA e não o SANEP, que é quem tem que fazer a política de saneamento em primeiro lugar. Tá, e o SANEP não ocupa uma cadeira na Copan? Eles não estão juntos? O SANEP ocupou durante muito tempo uma cadeira no Compan, mas pelo que eu me lembro, esse atual mandato do Compan, o SANEP não está ocupando cadeira no Compan. Não tenho certeza, mas pelo que eu me lembro ele não ocupa, né? Mas ocupou durante muitos anos, né? Várias administrações e várias gestões do Compan, o SANEP estava presente. Porque diante do que tu está nos colocando é importantíssimo, né? Porque a gente fala aqui muito em rede, né? Na verdade, estamos aqui em função do COEP, que é um comitê de entidades no combate à fome, e é uma rede nacional de mobilização social. E a gente trabalha nessa articulação das redes. Então, e hoje tu vê claramente, se não tivermos todos os atores, né, envolvidos, seja qual for o tema, né, todos os atores envolvidos com aquela temática, fica sempre um hiato, fica sempre uma falha, né, diante dos processos que está sendo mesmo envolvido já vamos ter problema, já é complexo, né? Porque e se não tiver ainda... O nosso papel aqui é justamente tentar colocar esses assuntos em pauta, né? Até para que alguém se manifeste, ou pelo menos, realmente, a gente não tinha pensado nessa possibilidade, mas é interessante isso, né? Que às vezes me parece que os órgãos competentes não participam de alguns assuntos estratégicos, né? De umas ações estratégicas, não dá para entender o porquê, né? É que a montagem do conselho ela é da seguinte forma, né? A sociedade civil, em audiência pública, de forma transparente e em voto aberto, né, não é voto fechado, escolhe seus representantes. Sociedade civil compreendendo aí ONGs ambientalistas, sindicatos patronais, sindicatos empregados, certo? E posteriormente, as organizações do poder público, as entidades que representam o poder público, são indicadas pelo prefeito municipal, a partir do número de vagas escolhidas pela sociedade civil. Por quê? Porque o conselho é paritário, ele é metade
poder público e metade sociedade civil. Né? Esse caso do Compan é assim, outros são diferentes, mas o Compan é assim. Né? Então, quem escolhe as representantes do poder público é o prefeito municipal. Quem escolhe a sociedade civil é a sociedade civil. Então, às vezes entra uma secretaria, às vezes sai outra, né? Também o prefeito considera pedidos que vêm de outras esferas federativas, como Universidade Federal, como a Brigada Militar, a Companhia Ambiental da Brigada Militar, eventualmente o IBAMA, que não participa mais do Compan, né? Eventualmente a FEPAM, que também não participa mais do Compan, né? A Câmara de Vereadores, enfim. Aí o prefeito, diante desse rol de possibilidades e de solicitações do poder público, municipal, estadual e federal, ele escolhe os representantes. E pelo que eu estou me lembrando, no momento, precisaria confirmar isso, né, junto ao Compan, mas pelo que eu me lembro, nessa gestão o SANEP não está participando. Ok, é uma pena, mas vamos lá, né? Estamos tocando. E, na verdade, quando a gente... Aonde a gente poderia acessar o plano aqui, Antônio? Ele está disponível em algum site, algum link? Está disponível no site da Prefeitura. No site da Prefeitura, pessoal. Eu vejo frequentemente, principalmente nesse programa de vocês, a preocupação ecológica com água e coisa e tal. Faz no mínimo uma semana que está jorrando água na frente da minha casa. Água purinha, cristalina. Já telefonamos fazer uma semana para o SANEP e não conserta. Porque se ele, o principal órgão de água, não se preocupa, como é que eu vou me preocupar? Essa é a minha pergunta. Essa questão do desperdício, né, é uma questão muito, muito séria. Não só desperdício de água, que é importante, né, mas também desperdício de natureza, né? Porque a água que está jorrando ali é natureza que está indo embora, né? É um crime. Mas só para vocês terem uma ideia, há muito desperdício na coleta e na distribuição de água no Brasil, né? Pelotas chega a ter um desperdício de 50%, de até 50% na distribuição de água. Ou seja, desde que a água é captada lá na natureza, no corpo hídrico lá, é tratada na estação de tratamento de água, na ETA, e depois vai ser distribuída no meio urbano, 50% disso é perdido. 50%. Por quê? Bom, aí tem uma questão de gestão, né? De ineficiência na gestão, de falta de manutenção, que leva a vazamentos visíveis, vazamentos que não são visíveis, que são subterrâneos, né? Então, esse é um dado extremamente preocupante, né? E aí, quando a gente vê falar em nova estação de tratamento de água, a gente não vê falar em combate ao desperdício, em combate ao vazamento, né? Porque isso exigiria toda uma reformulação de redes, né? De recolocação de dutos, né? E às vezes é mais interessante para o gestor, do seu ponto de vista eleitoral, e também para a construtora, do seu ponto de vista econômico, construir uma nova ETA do que reformular redes de água, melhor dizendo, e de esgoto também, mas de água, né, que já estão enterradas. Que vai ser obras invisíveis, né, Gil? Obras invisíveis não tem. Sim, o desperdício, né? Mas é na frente da... Na verdade, a nossa preocupação é que nós fazemos parte do Comitê Local de Gestão Ambiental lá na Embrapa. E a gente está toda hora ouvindo e participando de reuniões. Nesse momento estamos com grande preocupação com a questão da obra, né, da ampliação da BR-116. Ela está nos afrontando, né, no dia a dia, porque são obras, eu sei que é crescimento, desenvolvimento, mas tem um prejuízo, para o meio ambiente extraordinário. A gente quer o desenvolvimento, mas a hora que tu vê assim, passando aquelas máquinas, derrubando aquela imagem, porque eu e o Rui somos meio, já quase véspera de se aposentar da Embrapa, então durante anos, 20 e tantos anos, a gente passando pelas estradas e tendo aquela paisagem, né? Então, de uma hora para outra, a nossa paisagem está se transformando. E ao mesmo tempo a gente se alegra, mas mesmo assim, poxa, mas é aquelas árvores, né? E aqueles animais que estavam ali. Então a gente se preocupa. Então,
E aí quando tu sabe que tem um novo plano, né, sendo começando a ser gestado no município, a gente quer saber, quer ouvir e quer estar junto com as pessoas para poder dar certo. Porque não adianta também criar o plano e ser mais um plano, e tem que ter a fiscalização, tem que ter o monitoramento em cima dessas regras novas que estão por aí. Por isso que eu mencionei lá no início a importância de nós fazermos uma análise da situação do plano anterior, né? Porque de pouco adianta a gente ter documentos e mais documentos, né? Porque já produzimos vários documentos aqui na parte da política ambiental, né? Agenda 21, Plano Municipal de Meio Ambiente, vários outros documentos, né? E a gente precisa saber onde que esses outros documentos falharam e por que eles falharam, para que o novo não seja mais um outro plano desses a ficar no site da prefeitura ou, né, em algum lugar para estudo, né? Como essa questão da BR, né? Nós também nos preocupamos muito com isso. E nós temos, inclusive, uma companheira nossa do CEA, que também é do Compan, que está fazendo doutorado, né, estudando os impactos ambientais e os impactos sociais dentro do aspecto legal e da educação ambiental, né, dentro do âmbito da educação ambiental, com relação à duplicação e da BR, né, porque a gente tem que fazer um debate sobre desenvolvimento. Essa é a questão central. Não só para a questão da crise ecológica, mas também para a questão dos excluídos, como a gente estava comentando aqui no estúdio antes de eu chegar, né? A questão é a gente debater o desenvolvimento, debater o crescimento, né? E retirar alguns mitos sobre a questão do desenvolvimento, né? Que o Celso Furtado, já lá na década de 70, em 74, escreveu sobre o mito do desenvolvimento, né? Em pleno regime militar, em plena época do Brasil gigante, né? Do milagre econômico, né? Das megas obras Transamazônica e Itaipu, né? O Celso Furtado escreveu lá sobre o mito do desenvolvimento, né? A gente tem a fé, a crença cega de que o desenvolvimento econômico vai resolver todas as mazelas políticas, sociais, né, econômicas da população, não só de Pelotas, não só do Rio Grande do Sul, não só do Brasil, mas do planeta. Essa é a nossa grande ideia, força, né, o que nos move. A gente sempre que houve crescimento e houve desenvolvimento, a gente sempre acha, bom, agora está resolvido o problema do desemprego, está resolvido o problema, né, da miséria, da falta de casa, está resolvido o problema do orçamento do município, os prefeitos ficam felizes, né, porque vai entrar mais recurso pelos impostos municipais, né? Mas na verdade existem muitos mitos atrás dessa ideia, né? E infelizmente nós não conseguimos deixá-los claros ao ponto da gente parar de sacrificar a sociedade, parar de sacrificar a natureza, né? Sempre com aquela expectativa falsa de que logo ali isso vai estar tudo resolvido, né? Olha, é sério, né, Antônio? Tu tá falando e eu tô imaginando tudo que eu venho acompanhando, assim, todas as vezes que a gente está transitando por esses espaços e realmente... E aí, quando tu vê que as instituições, né, que realmente deveriam estar focando, né, esse desenvolvimento, né, entre aspas, elas às vezes se omitem, então... Fica um grupo, né, puxando para um lado e outro para o outro. E a gente esquece da vida, né? Porque o COEP é um comitê pela vida. E a vida que está em jogo. E o movimento ecológico, ele se pauta por uma máxima que é a vida em primeiro lugar, né? Eu fiquei muito triste quando morreu Jacques Cousteau. Eu era fã daquele cara, sabe? E eu prestava muita atenção naqueles documentários. Inclusive perdeu um filho, um deles. Eu via muito também quando era pequeno. Eu achava fantástico, eu nunca mais vi. Era campeão de audiência nessa área, né? E ele falava que a população que a Terra suportava, tranquilo, era a que vivia na década de 1950. Ou seja, já passamos, né, isso de tecnologia e de lixo por aí. E ele falava isso. E eu sempre, quando eu vejo todo esse desenvolvimento, né, a gente estava conversando, que eu estava falando agora, sobre a questão da grana, né, do que isso vai trazer de benefício, que vai resolver a questão daquela região com mais empregos,
né, com mais produção, bababá. E as questões do meio ambiente, elas são tratadas assim. Por exemplo, o prefeito, não lembro qual aqui do município, acho que foi até o Fetter que falou, que não era mais econômico reciclar, uma coisa parecida, né? Que o melhor era jogar tudo lá no... Alô, Neuci, só um pouquinho. Só com o pessoal do Sanep aqui. Alô, Neuci? Alô, Neuci? Fala. Alô, Neuci, aqui tá falando é o Pedro, da Rádiocom. Nós temos uma informação aqui do pessoal aqui da rádio, que nós temos um vazamento de aproximadamente uma semana na rua Major Cícero, em torno do número 1000. E estamos muito preocupados com esse desperdício de água que já está decorrente já. Eu gostaríamos de saber que providências que o Sanep pode tomar a respeito disso. Boa tarde. Tem que ir lá e efetuar o vazamento. Agora, teria que ligar lá para o departamento de águas, que é o melhor informações. Se tem que ligar... eu não lhe ouvi. Olha só, a reclamação já foi registrada no dia 30, certo? Já fazem 6 dias que foi registrada a reclamação. Eu gostaria de saber o que acontece. O Sanep não tem estrutura para ir até lá? Não, aí o departamento de águas que vai te informar. Mas no departamento de água me informaram que eu deveria falar aí me informaram esse número. Jogaram de volta pra ti. Brincadeira. Tá ok, muito obrigado. Não, alô? Oi. Alô? Alô, pode falar, meu amigo? Não, é que o chefe do departamento de água tá chegando aqui, não sei se ele vai entrar agora aqui no Qual é o nome do chefe? Ferreira. Vamos esperar o seu Ferreira, então. Tá ok, muito obrigado pelas informações, Elci. Boa tarde. Boa tarde. Bom, então como a gente viu... O serviço não funciona. O serviço Nós tentamos, né? Não, essa questão que vocês estavam falando antes também, que eu ouvi um pouquinho, da questão da informação, né? A informação, por mais que a gente tenha regras, leis, marcos regulatórios sobre a informação, e a legislação ambiental foi pioneira nisso, né? Desde 1981, ainda na época do regime militar, foi o último governo Sarney, né, que foi quando foi promulgada a nossa Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, a 6938 de 81, nós já prevíamos lá, nós brasileiros, né, já prevíamos lá o direito à informação ambiental, né, mas é uma luta que até hoje nós realizamos, né, e talvez hoje até com menos avanço do que no passado. Porque essa informação não chega até a população, não chega até a sociedade, né? Nós temos que ter mecanismos mais ágeis de divulgar a informação pública, dela ser mais clara, dela ser mais acessível, e também mecanismos mais ágeis para que nós possamos chegar no responsável para atender as demandas da sociedade, né? Como a gente viu agora, essa dificuldade com relação à informação do Sanep. Passa para A, passa para B e não é, as pessoas têm que ter um respeito, né? Um respeito, no mínimo. Tem que interrompê-los novamente, que nós temos a participação toda semana do Paulo Fonseca, cirurgião dentista, com uma dica sobre saúde oral. Boa tarde, doutor Paulo. Boa tarde, seu Rui, como é que estão? Tudo bem, meu amigo, tranquilo? Tranquilaço, muito tranquilo. Então tá, mais uma vez com a sua participação, a palavra está com o amigo. Muito bem, vamos falar hoje então sobre pós-operatório, que a gente tem notado que alguns pacientes, no intuito de tentar coisas que melhoram após uma extração, acabam piorando e agravando o quadro. Então a dica de hoje é cuidados depois que precisa fazer uma extração. Cuidados básicos. Não falar muito nos primeiros dias, evitar falar o mínimo possível, evitar fazer qualquer espécie de bochecho, que às vezes tem aquela dica do vizinho, a dica do vizinho que é bom fazer um bochecho com malva, salmoura, qualquer coisa disso. Aí esse bochecho vai remover aquele sanguezinho que fica dentro do alvéolo, que formaria o coágulo e acaba atrapalhando a cicatrização. Então não façam bochechos, mesmo que o vizinho, a sogra, diga que é bom. Uma alimentação mais líquida e fria nos primeiros 3 dias também. Evitar falar muito, evitar ficar cuspindo, apesar mesmo que fique um gostinho ruim, porque ao cuspir também remove aquele coágulo que está se formando. Evitar usar canudinho, tomar refrigerante, chimarrão. E o principal, se possível, não fumar nos primeiros 3 dias pelo menos, porque o calor e a sucção
estimulam o sangramento. O Paulo? Às vezes na faculdade a gente faz na faculdade bastante cirurgia e às vezes alguns pacientes retornam com algum probleminha de pós-operatório e nos relatam isso aí, porque eu fiz um bochecho com salmoura que a vizinha mandou, com malva, então acabam piorando o quadro ou não deixando acontecer uma cicatrização correta. Né? Maravilha. Paulo? Sim. Eu queria te perguntar o seguinte, com relação à extração de siso, Sim. sabe? Porque tem até um histórico na família, que tu conhece bem, né? que sempre dá um problema lá, né? Que geralmente tem problema na extração do siso. O porquê? E é normal isso acontecer? Não, o siso, teoricamente, se ele está em boca, é uma extração como qualquer outro dente. É que a maioria dos casos do siso não irromperam, popularmente falando, não nasceram. Então, o que acontece? Se ele não rompeu, nós precisamos chegar onde ele está. Então, a cirurgia já tem um grau um pouquinho mais de complexidade. Aí tem que remover um pouquinho de tecido ósseo, tem que fazer uma incisão maior, abrir o tecido para chegar lá onde ele está. Tem que buscar ele onde ele está. Ele não está ao nosso alcance de imediato. A gente tem que chegar nele. Então, pela complexidade, quer dizer, vai ser uma cicatrização mais complexa, mexe em osso. Então, o pós-operatório normalmente é mais delicado do que uma simples extração, se é que pode-se dizer, qualquer extração é simples, onde o dente já esteja em boca. Beleza. Por isso que normalmente o pessoal fala siso, extrai um siso, inchou, deu edema, fiquei com o rosto inchado. Por quê? Porque normalmente tem que remover algum tecido ósseo que aí leva ao edema, aquele tradicional inchaço da região. Causa um trauma maior, claro. Sim. É que se falava sempre, né, no siso, quer dizer, um dente que está a mais na boca. E é assim mesmo? Agora a tendência principalmente essa gurizada aí, que eu já não me incluo mais há algum tempo, o normal é isso, quer dizer, eles não têm espaço para o siso. É um dente que será extinto pela engenharia genética, pelos estudos do pessoal da engenharia genética, já sabem que é um dente que está em extinção. Tanto é que alguns pacientes realmente já não têm siso, nem guardadinho lá, nem em boca. Em contrapartida, alguns pacientes raros têm um quarto molar, um dente além do siso, significando que realmente essa evolução que o pessoal preconiza é verdadeira, porque antigamente... A gente via bastante mesmo, o pessoal até na frente, né? Tinha um dente em cima, assim. Não, e há umas 2, 3 gerações atrás, por que não se falava tanto em problema de siso? Porque era muito comum a perda do primeiro molar precoce. Aquele primeiro molarzinho dos 6 anos, como chama, o primeiro molar permanente, ele era extraído muito cedo, porque tinham cáries, a prevenção era quase nula. Então, eles perdiam o primeiro molar, o siso, quando rompia, empurrava o segundo para frente e criava um espaço para ele vir para boca. Por isso que há um tempo atrás, umas 2 gerações atrás, não se falava tanto em cirurgia de siso, porque tinha a perda precoce, mas hoje a maioria das pessoas não perde mais dente, por mentalidade que evoluiu em termos de prevenção, principalmente. Né? Legal. Então tá, doutor. Obrigado. Então, hoje nosso assunto aqui trata-se de evolução também, né? De evolução de consciência ambiental, que estamos com... hoje eu consegui conectar aqui. Pode ser que a gente evolua bastante também nesse aspecto, né? Puxa vida. Principalmente comportamental é importante. Importante, né? Ontem a gente está comentando aqui, chegou um paciente de seus 17 anos e ele deu boa tarde, deu um puxa, muito obrigado. Olha, terminou, então estava muito obrigado, até logo. A gente até se surpreende com a juventude tendo esse comportamento que para nós é uma coisa corriqueira, né? Porque mudou bastante o relacionamento das pessoas. Tá bem. Obrigado, então. Ok, um abração para você. Um abraço, Paulo. Tchau, tchau. Participação, então, de Paulo Fonseca. Ele é do Conselho Regional de Odontologia. Antônio, eu acho que nós estamos indo então aí para o final, né? Mas eu antes queria fazer uma pergunta com relação à nossa Lagoa dos Patos, assim, a questão da pesca, né? Tu tinha feito um comentário antes também, sobre antes do Paulo entrar.
Não lembro. Não lembro também. Mas tu tinhas introduzido um tema, mas... Do Jacques Cousteau? Não, Jacques Cousteau não. Até eu também declarei aqui que eu também via bastante os documentários do Jacques Cousteau. Acho que isso influenciou muito aí na minha escolha profissional depois. Mas só para não deixar passar em branco assim, o Jacques Cousteau não é uma unanimidade assim no movimento ambiental, né? Existem muitas críticas e restrições com relação ao trabalho dele. Mas tu ia falar da Lagoa dos Patos? Não, eu só queria complementar que existem críticas também, até a Madre Teresa de Calcutá, tem gente que criticava ela, então isso é normal. Não, eu ia falar sobre a Lagoa dos Patos, né? Eu vi um comentário numa palestra, não lembro de quem, que em alguns países, né, água doce os caras já não pescam mais, né? Com a questão das futuras, do futuro alimento, né, do peixe e tal. E essas, como é que chama, as fazendas de piscicultura, que isso também não sei se é bom, se não é. Fala sobre isso aí um pouco. Eu acho que essas respostas todas dependem muito daquele debate anterior que a gente estava começando a fazer, que era a questão do desenvolvimento, né? Hoje em dia a gente já consegue perceber várias críticas à questão do desenvolvimento, né? De qualquer desenvolvimento, sob o ponto de vista humano e sob o ponto de vista ambiental. Outro francês aí, já que nós estamos mencionando os franceses, Jacques Cousteau, né? Tem um francês hoje também bem lido e bem reconhecido intelectualmente nessa área do desenvolvimento, da questão ecológica, que é o Serge Latouche, que tem se debruçado em cima de uma teoria do decrescimento econômico, né? Que para ele não é voltar às cavernas, né? Não é voltar a ter o siso e mais um além do siso, não é nada disso, né? Aproveitando aqui o link com o comentário do colega, mas sim repensar isso que tu estava falando. Agora eu me lembrei da pegada ecológica, né? Antes de fazer o break ali, da parada para o comentário, estava falando nisso, na pegada ecológica, né? Que é aquela pressão que nós impomos sobre a natureza para manter o nosso estilo de vida, né? Ou o estilo de vida de uma classe social, ou de uma cidade, ou de um país, né? Então, essa ideia do decrescimento, ela fala em diminuir a pegada ecológica. E para isso a gente precisa questionar sobre a essência e a necessidade das coisas, né? E por isso que eu digo, quando tu fala da piscicultura e da aquacultura, né, a gente precisa, nessa ótica, questionar sobre a necessidade disso. Para que isso, né? Quando a gente pensa uma obra, uma construção de uma estrada, uma duplicação de uma estrada, antes da gente pensar nos impactos ambientais e sociais específicos locais, a gente tem que pensar na importância disso, né, no seu todo, no seu conjunto, para a humanidade, para a natureza, né? A quem serve essa obra, a quem beneficia, quem ganha com ela, quem perde com ela. Essas são as perguntas importantes, e mais que as perguntas, as respostas são mais importantes ainda para a gente entender se o desenvolvimento que está sendo falado e executado é um desenvolvimento realmente para todos, e se ele é também sustentável, né? Porque se usa muito hoje a expressão do desenvolvimento sustentável, mas não há sustentabilidade por trás desse desenvolvimento. Por isso que o Latouche e outros autores falam em decrescimento, não no sentido de acabar com a economia, mas sim no sentido de acabar com o desperdício, acabar com o consumismo, acabar com a produção e o consumo de inutilidades e de desnecessidades que levam a muitas situações de causa ambiental, né, como os corpos hídricos dentro da cidade, né, o colapso ambiental dos corpos hídricos, e também as injustiças sociais, porque a maioria
da população mundial não tem acesso a esse consumo, não tem acesso a essa produção, está naquele grupo de excluídos que foi mencionado aqui antes, né? Então o decrescimento seria mais do que um voltar às cavernas, seria mais um repensar o desenvolvimento que hoje está hegemônico no planeta. Desculpa, o Pedro Morales, nosso rádio companheiro, ligou e pediu para saber se tem alguma informação sobre o polo de celulose daqui da região que está sendo implantado, se tem alguma informação a respeito, que ele disse que ele ouve muitos comentários do Rampazzo no Contraponto e que não ouviu nenhuma informação a respeito. Obrigado, Pedro. O nosso companheiro Rampazzo aí de lutas, né? O CEA, por sinal, esse ano está fazendo 30 anos de lutas ecológicas, né? 30 anos ininterrupto, né? Nunca fechou, né? Ficou um pouquinho debilitado, mas fechar nunca fechou, né? E o Rampazzo é um grande companheiro, está lá desde o início do CEA nessa luta, né? E ele acompanha, junto com a Cíntia Barenho, né? Nossa bióloga, acompanha muito essa questão dos desertos verdes, que é o polo de celulose, né? E por enquanto não tem nenhuma novidade, né? Houve toda aquela propaganda em torno do desenvolvimento que iria trazer, né? Esse empreendimento chamado polo de celulose e pouca preocupação com os impactos ambientais e sociais negativos que nós tentamos e outros, né, instituições tentaram trazer à tona para o debate. E acontece que esse empreendimento não foi adiante porque as correlações de forças econômicas, financeiras internacionais fez com que ele deixasse de ser um investimento atrativo neste momento, nesta região, pelos investidores que pretendiam ser investidores, né? Então, se teve aquele pontapé inicial com algumas plantações, né? Incentivo a algumas propriedades privadas a plantarem, né? Para depois comercializar essa produção com esses responsáveis aí pelo polo, né? O que é um problema hoje, porque agora essas pessoas entraram nesse investimento, deixaram de produzir o que produziam e agora, né, não tem o que fazer, não tem mercado para essa lenha, para essa madeira, né? Ou seja, né, tiveram um prejuízo, né? E não há nenhuma informação nova. A princípio, está suspenso, né? Não há nenhuma previsão, pelo menos nós não sabemos de nada que retome esse tipo de empreendimento, que é um empreendimento que corrobora um modelo de desenvolvimento que não é sustentável, que não combate as injustiças sociais e não tem compromisso com a sustentabilidade do planeta para o futuro. Estava me lembrando, sabe qual é um dos projetos de maior aceitação e sucesso ultimamente na Embrapa? Claro, dentro dessa linha da agricultura familiar, os quintais orgânicos. Uhum. O que são os quintais orgânicos? Eles implementam nas propriedades, né? Eu acho que é 22 cultivares lá de frutas, que era uma coisa que se tinha. Sim. Que era a obrigação de ter, né? Claro. Mas não tem que, se tu vê um caminhão de hortigranjeiros na colônia, tu vende tudo, que ninguém produz. Nem precisava ser na colônia, né? Em tempos atrás, não muito longe, a gente encontrava nos quintais urbanos, né? Nos pátios urbanos, claro, árvores frutíferas, né? A bergamota mesmo, sim, a goiaba, né? Seguido. Aí tu fala nessa involução, eu acho que isso é um processo interessante de involução, né? Vamos voltar ao passado, né? Pois mas isso é um processo que vai atrás desse modelo de desenvolvimento que vende para nós, através da mídia, através dos grandes meios de comunicação, a ideia de que isso não é uma involução, e sim uma evolução. Claro. Né? Que nós estamos evoluindo ao deixarmos de ser autossuficientes, né? Sim. Quando a gente deixa de ter uma fruta, né, ou uma pequena horta no fundo de casa, né, um pé de árvore lá frutífero, a gente está perdendo a autossuficiência e se tornando dependente de alguém, não só na alimentação, mas dependente econômico de alguém. Claro. Então alguém interessa economicamente esse tipo de processo de desenvolvimento que não é a maioria da população. Claro. Né?
Não, e nós aqui somos privilegiados, né? Nós aqui, em relação à agricultura familiar, por exemplo, nós temos esses grupos aqui, a Arpa Sul, né? A Sul Ecológica, que são grupos organizados ecológicos que estão aqui, que tem essa... A Teia, né? A Teia, ela só faz a comida dela com esses produtores, Sim. né? Então tem essas alternativas aqui da nossa região. Talismã. Isso aí. E muita gente tem. Nós temos essas oportunidades aqui que eu acho que ainda são muito pouco utilizadas pela nossa população, porque a informação não chega, né? Não deveria chegar. A informação é fundamental, né? Aliás, o Latoche, quando fala do decrescimento, ele diz que um dos problemas da crise ecológica é a propaganda, né? Porque a propaganda faz com que a gente compre mais e mais e mais e mais cedo do que precisa comprar coisas que nós não precisamos comprar, né? Então é um grande problema para o consumo, né? Que a gente já entrou numa escala de consumismo, né? Sim. Consumismo no sentido de que consumimos coisas que não precisamos e num tempo cada vez mais curto, né? E claro, aí entram várias estratégias, que é a propaganda, que é a obsolescência programada, né? Que é aquela a falta de uma estrutura familiar que te oriente, né? Tu quer ver uma coisa? Nós recebemos 80 alunos lá na Embrapa, uma visita, e a gente combina sempre com eles que naquele dia vocês levem uma alimentação saudável, ou seja, não refrigerante, não chips, não essas coisas, né? Sabe quantas crianças levaram uma alimentação saudável? 2. 5%. 2 de 80. E as professoras trabalharam com as crianças, mas os pais, para não se incomodar, botam qualquer coisa lá, pega o que tu quiser, meu filho. Então, né, é complicado essa questão, né? É muito complicado porque a propaganda, né, a ideia que nos circunda, né, é uma ideia contrária a essa, né? Então é muito difícil. A propaganda é fascinante, né? Sim, claro, fascina, né, seduz, mas por isso que é importante nós termos políticas públicas, né? Não ações individuais. É importante a ação individual, é importante o comportamento individual, mas mais do que isso, né? Porque individualmente nós não conseguimos lograr êxitos de forma satisfatória. Nós logramos êxito individualmente para nós, para a consciência, né, para dormir tranquilo. Mas, por exemplo, a questão da água mesmo, né? Se eu economizo a minha água, né, escovo os dentes com a torneira fechada, faço xixi na hora de tomar banho, como se recomenda, né, várias instituições ecológicas. Que era feio antes, agora né? Pode, legal. Né? Faço a barba também com a torneira fechada. Isso tudo é importante, mas se o SANEP continuar tendo o índice de desperdício de 50% dessa água que é distribuída, a minha ação é inócua. Esse paradoxo, né? Eu tenho passado lá em casa, eu cuidando para fechar a torneira e a água jorrando lá na frente. Exatamente. Depois de aviso. O que é isso? É uma ausência de uma política pública que seja capaz de enfrentar isso e outras coisas que estão na cultura do desperdício, né? Na cultura do consumismo, né? Então é importante nós fazermos o nosso papel, sim, é importante, não podemos deixar de fazer, mas nós precisamos mais do que um papel individual, nós precisamos de um papel coletivo. Claro. E o papel coletivo se constrói com um Estado que tem uma visão coletiva e não um Estado que tem uma visão de empresa, que agora eu me lembrei que tu tinha comentado antes do nosso parada para o comentário do companheiro dentista. Né? Tu falou que o prefeito anterior, ou o atual, tu acha que é o anterior, disse que era mais econômico enterrar o lixo do que reciclar. Eu acho que ele está equivocado. Eu acho que a assessoria dele não passou as informações adequadas para ele. Mas mesmo que ele esteja certo, o que ele não está, sob o ponto de vista ecológico e sob o ponto de vista do bem-estar da população, é mais importante reciclar do que enterrar o lixo. E a administração pública, ela não é uma empresa. Ela não tem que gerar lucro, ela não tem que pensar em ter ganhos econômicos, ela tem que pensar em promover a distribuição da riqueza social e outras funções importantes, como a proteção do meio ambiente, né? E se proteger o meio ambiente é mais caro do que destruir o meio ambiente, não interessa.
tem que proteger o meio ambiente. Mas a coisa é tão contraditória que eu chego a pensar que se eles adivinhassem isso que tu está falando, né? Parece que eles não conseguem nem adivinhar isso aí. E estão trabalhando com a água, por exemplo, no caso do Sanep, né? Eu acho, é o trabalho deles. Eu acho que eles não só, mais que adivinhar, acho que eles têm consciência disso. Mas eles seguem essa linha de raciocínio, a linha de raciocínio do mercado. É mais econômico eu consertar o vazamento ou deixar o vazamento seguir assim? Bom, no momento é mais econômico eu deixar vazando, porque eu tenho outras e outras coisas para fazer, então vou deixar vazando. Mas estava esquecendo do básico. Exatamente. Não, mas é que um outro exemplo... Não pode, nós não podemos ter o raciocínio tudo pelo econômico. Não podemos transformar as relações todas em mercadoria e as pessoas em mercadoria e a natureza em mercadoria. Nós temos que pensar, e eu sei que é difícil, né? Mas é que essa ideia do desenvolvimento, do crescimento, né? do produzir, do consumir, nos leva a ter essa estrutura mental que faz com que a gente raciocine necessariamente pelo econômico. Né? Aí vários exemplos, né? Vários. Como, por exemplo, é mais fácil eu pegar e captar recurso lá do lixo, não sei de onde, para botar aqui no nosso coisa, do que eu fazer uma campanha, obrigar as pessoas a ligar o esgoto. Imagina agora esse comércio do lixo que anda por aí, né? Nós estamos levando lixo para Candiota. Nós viramos mercadores de lixo, né? E não só de lixo, de esgoto também, porque a gente a gente presta serviço, a gente vende serviço para tratar esgoto do polo naval, né? Então isso é um negócio, virou um negócio, quer dizer, aí se perguntou aqui mesmo na Radiocom, no programa Contraponto, se perguntou para o representante do Sanep se não havia algum tipo de prejuízo ambiental, de problema ambiental, e aí foi dito que mesmo que houvesse, o Sanep está ganhando recursos com essa venda. Então, a lógica é a lógica do raciocínio, porque a ideia é instalar um laboratório na estação de tratamento de esgoto e o Sanep não tem recurso, então com a venda desse serviço, tratar o esgoto polo naval, né, se tem recurso para fazer, então, o laboratório necessário, que é realmente necessário para a estação. Então, a lógica é essa, a questão do cuidado ambiental parece que fica em segundo plano, porque eu me preocupo mais em obter, então, o recurso econômico do que realmente minha atividade de fim, que é tratar de cuidar, né, tratar o esgoto para cuidar do ambiente. Para que se constrói uma estação de tratamento de esgoto? Para vender serviço? Não. É para tratar esgoto, para poluir menos a lagoa, para poluir menos São Gonçalo. Parece que o motivo pelo qual está sendo esquecido. Né? Fica secundarizado. É a mesma coisa com relação ao mercado do lixo. Né? Antes queria se vender para Rio Grande o lixo. Houve uma mobilização muito forte da Agenda 21 de Rio Grande e de outros movimentos lá contra esse negócio entre o prefeito anterior de Rio Grande e o prefeito anterior de Pelotas para vender o lixo para Rio Grande. Então houve uma mobilização social que impediu, uma rede, né, de mobilizações que impediu. E aí então o lixo acabou indo para onde? Para Candiota, porque lá nós não temos um problema, nós não temos uma rede social forte que possa enfrentar isso. Né? E também porque é um interesse convergente de vários setores da população lá e da administração pública e do setor econômico, que é tapar os buracos da exploração, né, da mina de carvão da termoelétrica. Então une-se para esse tipo de entendimento útil e agradável, né? Vamos tapar o buraco com lixo, como é uma obrigação legal recuperar a área, vamos recuperar ela até aqui com lixo, depois a gente dá um tratamento estético aí para esconder esse lixo. Então é assim que funciona. É isso aí, Piazza. Bom, então são 15 horas e 4 minutos, Antônio. Nós vamos encerrando o nosso programa de hoje. Tem que encerrar porque o meu ticket já deve estar vencendo. Tá o ticket lá, né? Nós agradecemos muito a tua presença. Espero outra coisa que virou, né, mercado, né? Estacionamento. E vamos falar disso no outro programa. Muito boa a tua participação, cara. Obrigado aí. Eu que agradeço, você está sempre à disposição. Pode contar com a gente aí pro debate, trocar ideia, estamos às ordens. Beleza. Obrigado, Gil. A gente continua aqui, né, Gil? Que agora vem o nosso momento do choro com o Valdir Azevedo hoje, até às 4. A
Rádio Com apresenta todas as quintas-feiras, a partir da 1h30 da tarde, a Rede Coep de Mobilização. Você está convidado a conhecer e a participar deste serviço de construção de uma comunidade melhor. É quinta-feira, à 1h30 da tarde, aqui na Rádio Com.